Muito bem, boa tarde, muito boa tarde a todos. Hoje, dia 18 de novembro de 2020, esta é a 11ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2020-2021. Meu nome é Roberto Souza, protocolo dessa reunião. Muito obrigado pela presença de todos na nossa tradicional quarta-feira, na hora do almoço. Eu peço um instante da sua atenção, por gentileza. Quero informar que, por questão protocolar desse evento, os microfones serão desligados a partir de agora. Entre na sala Zoom, identificando com o seu nome. Visitante e autoridade, registre a sua presença no chat, informando o seu nome, e-mail e celular. E importante, rotariano visitante, registre a sua presença no chat, informando o nome, o clube, cargo, e-mail e celular. Isso é muito importante porque a diretoria do clube vai entrar em contato com você depois para estabelecer um relacionamento. Então, não se esqueça de colocar, além do nome e do clube, o cargo, o e-mail e o seu celular, já que hoje é muito fácil e rápido o contato via WhatsApp. Devido ao planejamento protocolar do tempo da reunião, utilize somente o chat para fazer perguntas ao palestrante. As perguntas podem ser encaminhadas desde o início da palestra. Não é necessário esperar o final da palestra. A gravação da reunião estará disponível para todo mundo em 48 horas no YouTube e também no nosso portal do Rotary Clube de São Paulo, ampliando dessa forma a nossa audiência, que já começa com um número bastante interessante de participantes. Nós temos aqui praticamente 40 participantes aqui na sala do Zoom. O Rotary Clube deseja a todos uma excelente reunião. E com a palavra agora, o nosso presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, querido protocolo Roberto Souza, sempre nos trazendo uma abertura de reunião maravilhosa aí com as apresentações. Companheiros, companheiras, amigos, amigas, convidados e convidados. Me sinto feliz com a presença de todos vocês. Mais uma semana, mais uma reunião, né? Estamos hoje na 21ª reunião ordinária e é uma satisfação estarmos aqui num número expressivo, praticamente a maioria dos associados, e vendo que todos estão bem. Com satisfação, inicio esta reunião reverenciando a bandeira nacional do Brasil e convido a todos a fazerem o mesmo. Obrigado pela saudação à bandeira nacional. Solicito ao protocolo Roberto Souza que proceda com a apresentação de nossa reunião. Obrigado, presidente Marcelo. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que apresento o palestrante do dia, Reinaldo Pamponê, fundador do NUM-App, uma rede colaborativa para ativação e engajamento de comunidades que remunera a força da diversidade e das contribuições. Com atuação em diversos países, o NUM-App é reconhecido e premiado como solução de tecnologia para Smart Cities na Oceania, Ásia e também nos Estados Unidos. Fundador do projeto Eletrocooperativa, projeto precursor em geração de trabalho e renda no mundo digital, com metodologia premiada nacional e internacionalmente. O nosso palestrante é administrador de empresas de formação, ex-executivo do Citibank, Microsoft, Fellow Ashoka. Com a palavra, o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza. Antes, eu queria reforçar o que foi falado pelo Souza, que as perguntas, que após a palestra, eu farei as perguntas que forem colocadas no chat. Com muita alegria, eu quero já agradecer ao Reinaldo por aceitar o nosso convite de fazer essa palestra, de nos apresentar esse tema que é interessante, impactos da gig, né? Economy no mercado de trabalho.
E o Reinaldo foi uma indicação da nossa querida Carla Blanco, né? Nossa querida companheira, que nos indicou o Reinaldo para essa excelente palestra. Reinaldo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, e eu passo a palavra para você, para que você possa nos apresentar. Boa tarde a todos, muito obrigado pela recepção, pelo convite. Agradecer a todos aí pelo convite, especialmente a Carla. Tá? E acho que sem mais delongas, vamos logo ao assunto, que está todo mundo aí Então eu vou pedir permissão a vocês que eu vou fazer uma apresentação, porque são temas que às vezes acho que a apresentação ajuda a gente a compreender melhor alguns dos temas, trazer um pouco mais de tangibilidade. E estou aqui à disposição também, se alguma coisa não ficou clara. Vamos tratar de temas que muitas vezes não estão tão claros até então, mas que estão fazendo parte da nossa vida numa velocidade cada dia maior, e a pandemia do Covid nos trouxe um pouco essa perspectiva. Tem alguns elementos aí que a gente vai trazer. Não é uma verdade absoluta, eu costumo dizer sempre que o mundo hoje novo exige criação de possibilidades, tá? Novas, prósperas, e que possam colocar o nosso país no lugar que ele merece. Tá? Eu acho que é isso que a gente tem que buscar todos os dias, um país na grandiosidade que a gente tem, no potencial que a gente tem. Temos que deixar de ser aquela nação que quase chega lá para ter um projeto consistente de Brasil, para a gente poder encontrar o nosso lugar ao sol, né? Porque não diz respeito a isso, né? O sol do meio-dia. Então já vou tomar liberdade aqui, já começar minha apresentação, para a gente bater um papo e depois ter tempo para fazer pergunta, para não ficar naquela coisa que não deu tempo de fazer pergunta, né? Então vamos lá. Essa aqui é uma plataforma digital, né, que a gente desenvolveu. Para quem não está familiarizado com o termo da palestra, que foi a sugestão da Carla a respeito do que é gig economy, né? Essa gig economy é mais tradicionalmente pensada assim como a economia do bico, tá? Daquele trabalho temporário de horas, de pequenos momentos, que as plataformas digitais elas são articuladoras de demandas e ofertas de trabalho distribuído, como a gente tem algumas que são mais conhecidas na gig economy, é o próprio Uber, e algumas das plataformas de entrega de comida que se popularizaram muito agora na época se popularizaram ainda mais na época da pandemia, que é o iFood, Rappi, essas plataformas que facilitam logística de entrega, né? E como a provocação foi a respeito dos impactos no mercado de trabalho, que esse convite surgiu depois de uma apresentação que eu fiz na Universidade de São Paulo, na Escola de Direito, no Núcleo de Estudos de Previdência e Direito do Trabalho, coordenado pelo professor Maharishi, e a Carla estava lá. E aí surgiu esse convite que estava justamente ligado à junção dessas duas coisas, né? O grande impacto que a gente tem no nosso mercado de trabalho, que consequentemente impacta muito o crescimento econômico, lógicas econômicas e como a gente vai lidar com a evolução da nossa economia a partir de agora, tá? Então, o que acho que é importante a gente pensar é que muitas vezes a gente está vivendo uma mudança estrutural, tá? Acho que é muito importante a gente ter isso em mente, porque muitas vezes a gente confunde conjuntura com estrutura, tá? Então, a revolução que a gente está passando, a mudança estrutural que a gente está passando, não é aquela que você vai pintar a parede da casa, vai cuidar do vazamento da casa e vai dar uma reformada na casa e a casa vai ficar boa. O problema agora é de fundação da casa. Se a gente vai ter que, possivelmente, ter que derrubar essa casa e construir de novo. Vai sair mais barato do que ficar fazendo reforma atrás de reforma. Então, essa visão, eu acho que eu compartilho com vocês, que é um pouco uma visão de como eu vejo a transformação que a gente está passando. A gente está no meio dessa transição, né, de uma economia digital. E a evidência disso é basicamente o quê? Quando três elementos se transformam ao mesmo tempo na nossa sociedade, três elementos estruturais, tá? Isso significa efetivamente que a gente está passando por uma transformação, uma mudança de padrão. Tá? Assim como a gente viveu uma mudança de padrão entre a era agrária para a era industrial,
e agora para esse mundo digital. E o que tem de novidade é que quando você tem uma transformação, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem sempre uma tentativa de dizer isso é melhor do que o outro, aí começa a ter o julgamento, isso tem mais valor do que aquilo. Eu acho que a sabedoria está aqui, a gente conviver com esses três universos que a gente tem, que é o universo agrário, o universo industrial e o universo digital juntos. A gente não pode menosprezar as forças de cada uma dessas frentes econômicas que a gente já opera, principalmente o Brasil, que é líder em agricultura no mundo, tá certo? Usar tecnologia digital na agricultura, usar tecnologia digital no mundo industrial e criar modelos digitais, me parece ser a saída. E a gente sair um pouco dessa tentativa de monopolizar as transformações como elas fossem únicas e o passado deixasse de existir. Quando, na verdade, o passado vem junto, os legados vêm juntos e a gente tem que manter essas três grandes ondas funcionando junto nesse novo cenário que a gente se encontra. Um cenário que traz um pouco mais de complexidade, mas também é um cenário divertido, né? Porque traz um monte de oportunidade, traz um monte de possibilidade. E esses três elementos eles estão em forte transformação. A forma como a gente trabalha, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, a lógica do trabalho. Tá? Tem dados falando assustadoramente sobre a perda em massa de trabalhos para os robôs, vocês já devem ter ouvido falar isso, não é novidade. A lógica de trabalho que a gente está passando agora, ou seja, a matriz energética passa a ser também um elemento de fundamental importância, onde a economia carbonizada chega no seu limite de crescimento. Tá? Então, novas tecnologias, acho que o Brasil tem um papel estratégico e fundamental no que diz respeito a esse elemento energético. Tá? É um dos países líderes do mundo nisso, a gente tem que sempre reforçar e ter consciência de que a gente pode e deve ser protagonista neste segmento. E toda a parte de logística, né? Como os valores, como as mercadorias, como a gente interage no mundo, né? Visto que as redes estão aí, através de um clique, a gente passa um dinheiro, agora tem o Pix, né? Que facilita todo o modelo de transação financeira, ou seja, a logística do dinheiro. Ninguém precisa mais numa agência bancária, tá certo? Através de um clique, de segundos, esse negócio é transacionado. Um exemplo clássico de logística, aqui não só a logística física, mas a logística dos dados, a logística do dinheiro. Esse é um elemento de fundamental importância para a gente pensar como é que está circulando esse dinheiro, para onde está indo, quem está se apropriando, quem está acumulando, quem está perdendo. Ou seja, tem um elemento de fundamental importância a ser pensado aí. E esses impactos já são visíveis em rápido crescimento. Eu queria chamar a atenção que essa palestra, uma parte dessa palestra foi feita em março, lá há poucas semanas da crise do Covid, e a Carla estava presente, onde a gente colocava esses cenários e pareciam cenários distantes. A gente olhava assim, é mesmo, parece que isso vai acontecer. Eu quero chamar a atenção de que foi colocado dessa forma, em março parecia distante, e a gente já viveu boa parte do que a gente vai falar aqui agora. Por exemplo, esse aqui é tá? As pessoas vão para o trabalho vai até as pessoas. Essa é uma primeira grande transformação no que diz respeito a fluxo de trabalho. E aqui vale uma observação extremamente importante, que tem um fenômeno novo na economia, que algumas pessoas estão começando a chamar isso de deflação inflacionária exponencial, deflação tecnológica exponencial, desculpa aí pela... O que significa isso, né? A partir do momento que essa transformação acontece, nós temos que ir um pouquinho mais a fundo e entender quais são os impactos dentro do que existe hoje na nossa economia. Por exemplo, a gente percebe efetivamente que tem uma tendência, as pessoas dizem que boa parte das empresas vão reduzir a quantidade dos seus escritórios ou o tamanho dos seus escritórios. Tá? O que significa isso para uma economia como a cidade de São Paulo? Tá? Eu sinto um impacto direto, potencial, que a gente ainda não sentiu por causa da questão do mercado financeiro, que o mercado imobiliário acaba ficando um pouco aquecido com uma questão de investimento, mas numa questão estrutural, você pensa que a empresa economiza alguns milhões de reais em aluguel, que impacta diretamente a indústria de construção civil e de aluguel, tá, com isso. Ela pega essa economia, digamos, ela faz a economia de 1 milhão, aí ela vai, contrata um software de virtual, como esse daqui, o Zoom ou qualquer outro, paga um licenciamento de 50 mil reais, vamos pensar assim, há uma economia de 950 lá no balanço dessa empresa, mas o impacto desses 950 é muito alto,
porque ele some do mercado, ele some da economia, esse dinheiro. Ele impacta diretamente o quê? O estacionamento do prédio, o taxista, o motorista de Uber que vai e leva as pessoas, o bar do lado, o restaurante, ou seja, você acaba influenciando uma cadeia de valor que era dependente da indústria de escritório. Nos Estados Unidos, há números que dizem que tem um impacto de quase $1 trilhão na economia do escritório, nessa mudança, nessa disrupção com relação à forma como a gente trabalha, para a gente poder entender as complexidades do que a gente está vivendo. Um outro elemento que a gente também parecia que era muito distante, quem tem filhos, netos ou qualquer bisnetos, ou talvez até aqui dentro da nossa plateia, é a sala de aula, né? A sala de aula virou o computador, né? De uma hora para outra, isso gera uma tendência. Não que a sala de aula vai deixar de existir, mas o computador, seja um ambiente digital como ambiente de aprendizagem, passa a ter um papel muito importante. As escolas estão aprendendo como lidar isso. Era um cenário já muito discutido, mas às vezes o ser humano tem uma dificuldade em encarar o novo e se antecipar. Às vezes as crises, elas estão aí para acelerar um pouco as mudanças necessárias. Essa foi a outra que a gente conviveu. Então, se a gente pensar que a forma como a gente trabalha muda, a forma como a gente aprende muda, pensar quanto tempo a gente dedica a essas duas instituições, né? O ensino formal, a escola e o nosso trabalho. Praticamente nossa vida, a nossa relação com a vida, ela se dá muito nesses dois aspectos, né, dentro da sociedade que a gente vive hoje. E um outro elemento chave é a mudança com relação ao que tem valor, né? Tá? Tem um elemento chave que a gente tem que entender sobre essa questão do acesso, né? Eu costumo dizer que demorou 2018 anos para a gente construir uma empresa que vale $1 trilhão, que foi a Apple, a primeira a chegar a $1 trilhão de valor de mercado. Tá? Eu não sei se vocês acompanharam, mas em 5 meses na pandemia, essa empresa chegou ao seu segundo trilhão. Ou seja, esse é um dado importante para a gente analisar como é que essas coisas estão acontecendo. Demora 2018 anos para uma empresa chegar ao valor de $1 trilhão, tá? E demorou 5 meses para ela chegar no segundo trilhão. Essas são chamadas as curvas exponenciais de como é que essas grandes tecnologias estão capturando valor distribuído pelo mundo. E eu sempre trago a reflexão sobre qual é o impacto na nossa economia local. Tem que ter muita atenção sobre isso. Não só como a cidade de São Paulo, mas as pequenas cidades, as cidades do interior, todo mundo que hoje, de uma forma ou de outra, contribui para esse $1 trilhão a mais que a Apple fez. Eu aqui não estou criticando o sucesso das empresas, mas a gente tem que entender os impactos num país como o nosso, como país, o que é que significa para a gente. Ou seja, a economia cresce exponencialmente nessa direção, que é uma diferença entre a propriedade e o acesso. Tá? É basicamente uma apropriação dos dados gerados pelos usuários, as possibilidades que os dados e as informações, através do acesso ao celular, geram essas curvas exponenciais. Então, é um cenário novo, nós estamos aprendendo. O meu papel aqui é basicamente botar uma luz nisso, chamar uma atenção para que cada um reflita a partir do seu espaço de liderança, quais são os impactos, como é que a gente pode ter consciência a partir do que eu chamo da geração de valor. Eu sou um defensor ferrenho de quem gera valor tem que absorver esse valor, entendeu? Como é que a gente gera um valor absurdo dentro desse país, como é que a gente captura o valor que esse país está gerando para o mundo também. A gente está numa crise, eu acho que no país, eu queria chamar a atenção da captura do valor que o Brasil gera para o mundo. A pergunta que eu faço é: será que a gente está capturando o valor que a gente gera para o mundo de uma forma inteligente? Será que a gente não está perdendo alguma coisa nisso? Tá? É sempre a pergunta que eu coloco e deixo como reflexão aqui. Reinaldo, você desligou o seu microfone. Pronto. Desculpa aí. Tudo ok agora? Obrigado. Voltou. O presidente da Microsoft, CEO da Microsoft, Satya Nadella, em Davos esse ano, trouxe, um pouco antes da crise da pandemia, trouxe esse questionamento, né? E eu vou traduzir aqui porque eu quis fazer uma tradução literal, porque ele falou em inglês, eu fiquei com
preocupação de traduzir de uma forma que não remetesse o que ele está falando, né? A pergunta que ele faz é o seguinte: se os consumidores, se o mercado consumidor puder se beneficiar também dos dados que eles geram, não só as grandes plataformas ou quem anuncia, tá? Como é que seria esse mercado? Então, o que é que ele diz? A partir de 2020, novos modelos de negócios vão surgir. E ele cunha o nome de dignidade de dados. Ou seja, se você gera os dados, como é que a gente traz o conceito da dignidade digital? Que seria basicamente o seguinte: eu gero muito valor a partir do momento que eu acesso os dados, que eu gero um monte de dado aqui no uso do meu celular, no uso das tecnologias que eu tenho. E é o seguinte, para onde é que vai esse dinheiro? Como é que a economia local, como é que as pessoas absorvem esse valor que está sendo gerado? Porque esses trilhões que estão surgindo no mundo, trilhões, a gente tem a maior empresa brasileira, a maior empresa latino-americana de tecnologia, que é o Mercado Livre, o Mercado Pago, ela tem um valor de mercado de 60 bilhões de dólares. Para a gente entender um pouco dimensão de que lugar a gente está falando. E essa turma já está falando de trilhões. E não é só um, dois. E qual é o impacto disso para uma economia do tamanho do Brasil? Tá? Como é que a gente vai se posicionar em relação a isso? E aqui eu trago um pouco uma necessidade de sermos mais ambiciosos em relação ao nosso país. País com essas dimensões e com essas possibilidades. Tá? E aí voltamos ao conceito da gig economy, que é essa economia do bico, né? E eu sempre falo justamente sobre isso. Nós vamos nos acomodar com a gig economy que temos ou vamos construir a que queremos? Tá? E aqui não é uma crítica ao que existe aí, mas a gente entender o que é que cada uma significa com relação à geração de valor. Tá? A gente tem que discutir geração de valor. Eu fico de olho nos trilhões que essas grandes empresas estão fazendo e eu falo, pô, por que a gente não pode construir uma empresa trilionária? Por que só o mundo fora daqui constrói essas grandes coisas? Por que a gente não constrói isso? Por que a gente se coloca na posição de um país consumidor apenas disso? Por que a gente não se coloca num papel de protagonista? Tá? Porque a geração de valor no futuro não está no consumo. Tá? Não está apenas na transação comercial. A gente tem que pensar um pouco que tipo de valor novo nós estamos criando. Que tecnologia nós estamos criando. Tá? A gente vê, por exemplo, alguns que você conhece, uma empresa como a Embraer, né, passando por essa dificuldade dentro desse cenário brasileiro, uma referência mundial. Tá? Será que a gente leva a sério isso mesmo como deveria? Tá? Então, são algumas das perguntas que eu coloco. Eu não tenho muitas respostas, porque essas são questões sistêmicas extremamente complexas, tá? Que envolve uma série de outras coisas, mas eu acho que a gente tem que se colocar perguntas, vamos dizer assim, ambiciosas, para a gente, de uma vez por todas, sair desse ciclo vicioso do Brasil, que parece que as coisas não vão, né? Eu acho que eu sempre gosto de provocar uma visão, para a gente ter uma visão, sinceramente, um pouco mais ambiciosa sobre quem somos e onde podemos chegar, né? Eu acredito muito no poder da rede, tá? No poder da articulação dos grupos capazes de se articular e gerar valor novo. Esse é um dos objetivos que eu quero fomentar aqui nesta grande rede. Eu voltaria uma rede, né? Na minha visão aqui de quem está de fora, é uma das redes mais estruturadas do mundo que a gente tem hoje. Então é importante o conhecimento de vocês como rede atuarem mais efetivamente em novos modelos de geração de valor. Então, a provocação vai nesse sentido aqui. A gig economy que polui, corta árvores, ou a que gera um trabalho de pouco valor agregado, ou a gente vai focar naquela que foca na inteligência humana, no conhecimento, na criação de conhecimento de valor novo, aquela que os trilhões estão de olho. A gente vai ficar atrás dos milhões ou a gente já vai começar a pensar nos trilhões? Então, essa é um pouco da pergunta que a gente fez. Visto que o mercado de trabalho muda nesse novo cenário, traz um monte de oportunidade. Por que a Apple se torna empresas trilionárias? Por que as Big Techs, quase todas elas, hoje já estão no patamar de trilhões? É porque elas estão mais ou menos nesse quadrante aqui amarelo, entendeu? Eles estão nesse quadrante amarelo e a gente está basicamente se contentando, não criticando nada, mas isso aqui é o início de um processo que precisa ser pensado de uma forma para gerar uma maior qualidade naquilo que a gente está querendo. Tá? A nossa juventude, eu vi o Magnoli falando, o Demétrio fez uma matéria interessante outro dia,
de que possivelmente a gente vai ter uma geração futura, a geração pós-Covid, a geração de entregadores de Rappi e de iFood, tá? Eu olho isso com preocupação, tá? Porque eu não quero que meu filho tenha apenas essa possibilidade. Eu não quero que o filho de ninguém tenha apenas essa possibilidade, não criticando os que fazem, mas acho que a gente pode ir um pouco além, tá? Eu acho que a gente tem como obrigação, como cidadãos brasileiros, de trazer possibilidades novas, mais prósperas, mais iluminadas para a nossa nação, tá? E aqui vem alguns dados importantíssimos, tá? Que eu trago a questão do desperdício do nosso potencial, tá? Isso aqui é um ponto importantíssimo. O Brasil é o vice-líder mundial em consumo de mídias sociais. Ou seja, a gente gera muito valor, porque o valor está na atenção, está nos dados que você coloca. Se nós somos vice-líder mundial no consumo, por que nós não podemos ser vice-líder mundial nos empreendimentos também? Por que a gente se coloca apenas como um provedor de valor? Por que a gente não captura parte desse valor que a gente gera? Quanto isso poderia gerar desses trilhões que estão sendo gerados no mercado aí? Se isso trouxesse, será que não seria uma forma inteligente da gente crescer a economia? Através dos cliques que a gente gera? Se a economia está indo para essa direção, então está na hora da gente começar a acordar para o valor econômico dos dados que a gente gera como país, visto que nós somos o segundo maior consumidor, tá? Os jovens continuam sendo os que menos confiam no mundo digital. 41% deles sentem tristeza, ansiedade e depressão no uso. Esse aqui é um dado indicador de confiança do Tech Institute, que foi uma pesquisa muito detalhada, tá certo? Então, olhe que cenário nós estamos nos colocando aqui. Nós somos o segundo maior de uso e isso aumenta exponencialmente vamos pensar assim, a saúde mental dos nossos jovens, tá? Isso aqui é um dado importantíssimo. Enquanto o mundo começa a falar sobre o dilema das redes, não sei se vocês viram esse documentário, quem não viu, acho que eu recomendo ver para entender bem do que a gente está falando aqui. Então você junta esse cenário, é um cenário extremamente interessante para uma atuação mais forte de um país que é o vice-líder mundial disso. Ou seja, nós precisamos acordar para isso de uma forma muito objetiva. Nós somos vice-líder, a gente está usando mal, está desperdiçando, enquanto a gente está discutindo como gerar trabalho e renda nesse país numa escala assustadora, para a gente não fazer, porque um trabalho apenas de transferência de renda no país que a gente vive, possivelmente não vai levar a gente muito adiante. Tá? A gente precisa gerar trabalho e renda, não apenas transferência de renda. Tá? Porque precisa gerar valor para poder gerar renda contínua de longo prazo. Para a gente sair de um modelo assistencialista para um modelo efetivamente produtivo e gerador de valor. Tá? Então eu vou contar um pouco aqui, esmiuçar um pouco mais esse modelo para tentar ajudar vocês a pensarem sobre isso, que eu falo um pouco do diferencial do que é que a gente propõe aqui, tá? Para não ficar apenas apontando os problemas, dizer para vocês, nós estamos tentando resolver esse problema. Como diz um grande amigo meu do Conselho Brasil-Nação, João Másio Avelar, ele fala assim, tem que pelejar, né? Nós estamos pelejando aqui, ó, no dia a dia, pelejando é no pelejar que a gente vai adiante, entendeu? É na barriga, no balcão, ali no dia a dia, que faz a diferença. Então, o ponto é basicamente o seguinte, a gente usa hoje as nossas tecnologias num modelo que eu chamo exploratório, tá? E o documentário lá diz o seguinte, as únicas indústrias que chamam o seu cliente de usuário é a indústria de drogas e a indústria da mídia social. Isso aponta alguma coisa para a gente ficar atento, tá? Eu acho que essa definição é uma definição muito clara, que é muito importante a gente ficar atento. Isso significa o que é um modelo exploratório. Tá? Ele é usuário, eu transformo ele em usuário e manipulo ele. Tá? Ele se torna um produto do meu produto, tá? Do que eu ofereço. Então, o que acontece a partir do momento que você transforma esse usuário, esse cliente em usuário? É um movimento que não tem muita confiança. Quem de vocês aqui tem confiança no que você posta nessas redes sociais aí? Quem aqui tem plena confiança de que, pô, isso é uma verdade? Aí você começa a ver fake news, você começa a ver essa discussão, essas polaridades que a gente não consegue trazer a consciência sobre os fatos, sobre os números verdadeiros, sobre o caminho, tá certo? Os empreendedores, os empresários acabam sofrendo muito com esse cenário. Uma classe política que está interessada em fazer as coisas direito acabam perdendo o seu espaço, tá certo? Legisladores que estão interessados em criar as políticas públicas
para um país próspero também começam a sofrer, porque a gente vive o que com isso? Uma chamada guerra de informação. Tá? Aí parece a sensação seguinte, basta eu informar, não preciso fazer. Daqui a pouco eu crio uma outra notícia, daqui a pouco eu crio um outro fato e nada muda. Enquanto isso, algumas grandes empresas acumulando o seu segundo trilhão. E nós sofrendo para sair, tá certo, de um crescimento de 1%, quando bem, né? Tirando um pouco o conceito aqui o que está acontecendo hoje no Covid, que é um fato mais estruturado, mas a gente sofre para poder crescer em percentuais até certo ponto positivo, que permitam que a gente galgue e mantenha um diferencial competitivo com relação às outras nações, porque nós precisamos ter uma visão exportadora nesse país. Tá? Eu acho que o fato da gente ter um país com o gigantismo continental que a gente tem, nós temos que pensar sobre o que é ser um país exportador. Vamos pegar o exemplo da China. Tá? A China está se tornando um dos maiores exportadores do mundo, só que tem um mercado interno de 1,5 bilhões de pessoas. Tá? São 7 Brasis lá dentro, praticamente, e com foco em exportação. Ou seja, na economia global, o fato da gente ter esse gigantismo continental como o nosso país não pode nos acomodar, porque a nossa vantagem competitiva em relação aos outros países vai passar por uma discussão em relação ao nosso papel como agente global. Nós não podemos nos acovardar diante desse papel de um país como o nosso e o papel que a gente tem na economia global. Tá? Então, esse modelo exploratório nos traz um movimento de não confiança. Tá? Sem confiança, a gente não faz negócio, né? A gente não cria valor. Sem transparência, pior ainda. Quais são as regras? Eu não estou entendendo. Como é que esses caras ganham dinheiro? Como é que eu ganho? Como é que funciona isso? Ninguém entende direito isso. Então, você começa a ter um espaço de autoexploração, que foi o que eu mostrei anteriormente. Aí vem incentivos duvidosos, dá um like. Mas o like eu não compro um cafezinho na padaria que eu quero tomar, não me compra um pão de queijo, não me ajuda a pagar a escola das crianças ou o plano de saúde. Tá? Eu fui tentar pagar a escola dos meninos com like, e a escola me disse, não, eu não aceito like, não, só aceito dinheiro verdadeiro. Entendeu? Basicamente, esse mundo que a gente vive, a gente precisa ficar atento. Tá? E são ações em rede sem monetização direta, que é basicamente você está lá, você faz, mas não recebe nada em troca. Tá? E o que a gente está propondo aqui é a gente começar a desenhar modelos que a gente chama de modelos recíprocos, que trabalhem com conceitos de mutualidade. Tá? Porque basicamente eu quero fazer, eu quero ser, eu quero fazer, eu quero trocar. Tá? Eu quero gerar confiança. Através da troca é que você mantém ambiente de confiança. Tá? Ó, eu fiz esse trabalho, eu paguei, cumpri o contrato, estamos aqui, apertou a mão, está tudo certo, estamos kits. Tá? É basicamente isso. Regras transparentes, gerar reciprocidade, gerar valor e receber por isso, trabalhar e ser remunerado por isso. Um incentivo claro que a gente tem na nossa plataforma é que o like lá vale R$1. Toda vez que você monetiza alguma coisa, você está transferindo dinheiro. Tá? E eu vou explicar um pouco mais adiante isso aqui. Então, de uma forma geral, do ponto de vista que vocês honraram a bandeira nacional aí, eu quero fazer um pouco o conceito do Brasil, né? O que acontece com esses dois modelos, né? O modelo exploratório, você é e faz, mas tem uma captura de uma nuvem, já ouviram falar, né? As nuvens, está na nuvem. E essa nuvem está capturando todo o valor financeiro sem a gente perceber. Tá certo? É a chamada economia de ar. Tá? É de ar que eu digo o seguinte, que é aquela que a gente não vê, a telecomunicações, é o dinheiro que sai dos dados e vai para um servidor que está em algum lugar, que gera um valor que culmina nessas grandes empresas estarem tendo as dimensões que elas têm hoje. E se a gente coloca, eu sou o segundo maior gerador de dados no determinado segmento. Tem gente capturando muito valor aqui, hein? Tá? É isso que eu estou querendo chamar a atenção aqui. Então, qual é a minha proposta? É você criar uma rede de proteção do valor criado, para que as economias locais não sofram com isso. Quando você estabelece um mecanismo de troca atrelado a uma relação de trabalho, você permite que o ganho esteja na geração do valor. Eu costumo dizer o seguinte, quando o ganho estiver próximo, onde o clique aconteceu, mais sustentável vai ser uma economia local. Tá? Então, como criamos tecnologias que permitam você criar rede de proteção para o valor criado nas economias locais, visto que as curvas exponenciais de crescimento econômico estão todas sendo digitalizadas. E a gente tem que criar
mecanismo não digo nem a palavra proteção pode parecer um pouco protecionista do ponto de vista de mercado, de alguma coisa, mas não estou falando de proteção de mercado. São modelos econômicos que permitem que o valor seja transacionado onde ele é gerado. O que eu não concordo como visão aqui de mundo é a gente estar trabalhando para os outros capturarem o valor do que a gente está gerando e a gente está tirando da boca para o prato, do prato para a boca o tempo todo nessa luta de sobrevivência como país. Tá? Os chamados voos de galinha que a gente tem, né? Eu quero ser uma águia também, eu quero voar alto, quero ganhar o mundo, entendeu? Então esse aqui aí eu vou falar um pouco do nosso trabalho nesse contexto, para depois a gente ter espaço para as perguntas, porque aí que é a hora boa, né? Nós somos uma rede que fomenta o trabalho, tá? com remuneração, tá? Funciona num aplicativo que vocês podem ter acesso, tem o endereço aí. Vocês podem procurar no nep.com, vocês vão ver lá no nosso site, explica direitinho o que a gente faz. Mas o que é que tem de interessante no que a gente faz, né? A gente integra aprender, trabalhar e se remunerar. Aprender como? Hoje o conceito de aprendizagem que está cada dia mais ganhando força é aquele conceito, né? Aprendemos até o último suspiro, tá? Aprendemos até o nosso último segundo de estarmos vivos. Eu acho que a gente tem um pouco dessa experiência aqui. Não se aprende mais apenas no ambiente físico, quando você vai para uma escola e lá aprende, terminou a escola, você está pronto para o mercado de trabalho, você vai exercer aquela sua profissão e você vai ter longevidade no mercado porque você fez uma boa faculdade e que isso lhe garante um acesso e uma atualização contínua do que você está fazendo. Isso já não é mais verdade. Tá? Hoje o aprendizado tem que ser contínuo, a gente tem que trazer elementos, tá certo? Para que isso aconteça. Ou seja, e o aprendizado é o que? Você está falando de uma sociedade do conhecimento, tá? Isso tudo tem a ver com conhecimento. Então, o conhecimento é o quê? Aprender todos os dias. Você ter curiosidade. Aguçar curiosidade. Por quê? Porque o trabalho do futuro que tem valor lá na Gig Economy é aquele que está baseado em conhecimento. Então, tudo que tem conhecimento exige uma aprendizagem contínua. Tá? Todos aqui devem ter vários profissionais, juristas ou profissionais do conhecimento no grupo aí. Se você se desatualiza, você se torna um profissional obsoleto hoje em dia. A gente já pratica isso nas nossas profissões. Como a gente cria mecanismos onde as pessoas usem as tecnologias, não mais que elas não virem robôs, né? Fiquem só consumindo ali, parecendo aquele consumo passivo que você não sabe nem porque você está gostando ou não está gostando. Os algoritmos dizem o que você tem que gostar ou o que você não tem que gostar. E você não tem a coisa que é mais importante nisso tudo. Aguçar o nosso pensamento crítico. Aprender a ver a informação e falar, será? Será que esse cara é isso tudo mesmo? Será que essa informação é verdadeira? Deixa eu checar isso aqui. Deixa eu ver os dados. Deixa eu ver de onde é que vem. Tá? Deixa eu consultar uma outra base aqui. Tá? No momento de consumo de informação, outra coisa. No momento que você é convidado a criar alguma coisa, você tem capacidade de trazer uma nova narrativa, um conteúdo de qualidade, um conhecimento que valha. Então, quando você agrega esse processo, e com o processo de remuneração, você facilita uma nova forma de trabalho, que é o que eu disse lá atrás da Gig Economy. Ao invés dele estar pegando uma caixinha para levar uma comida apenas para sua casa, que isso tem dignidade, eu não estou aqui julgando a forma de trabalho, todo tipo de trabalho vale, tá? Mas eu acho que tem um trabalho que pode gerar mais valor para o país, que é aquele que agrega valor de conhecimento, tá? Que é um rapaz que cria uma solução para resolver um problema de uma empresa e recebe alguma coisa para isso, tá? É um rapaz que é uma moça que ajuda a resolver um problema de uma cidade que gera valor para isso, tá? Como a gente está fazendo agora com a Prefeitura de Brotas, em São Paulo, fazendo um trabalho com eles, que eles estão convidando os jovens da cidade para entender a potência do turismo e projetando Brotas para fora apenas da comunidade local. Como a gente fez na Nova Zelândia, na Prefeitura de Auckland, onde, ao invés deles fazerem pesquisas sobre o que os cidadãos queriam que a cidade resolvesse, contratando um lugar onde ela pagaria 30 mil reais para fazer uma pesquisa, ela botava 30 mil reais dentro dessa plataforma, fazia uma pergunta: como eu vou resolver a coleta de lixo na cidade? Em vez dela contratar alguém para ir fazer uma consultoria, fazer uma pesquisa, e uma pessoa só ganhava, ela pegava esses 30 mil dólares e distribuía em um monte de gente, e as pessoas iam trabalhando, construindo a cidade que eles queriam e recebendo dinheiro. Eu acredito muito nisso como mecanismo. Tá? Reinaldo, 5 minutinhos
finalizar para a gente ir para Já as estamos aqui perguntas. no final. Então, isso hoje a gente trabalha com isso com 100 mil criadores, né? Mais de 10 milhões de reais distribuídos nessa forma, em 3.500 cidades, mais de 1.500 projetos, com grandes marcas, tá certo? Testando esta nova forma de trabalhar, tá? Então, impactamos efetivamente, por quê? Porque a partir do momento que você começa a formular perguntas em rede, ou seja, as cidades trazem o desafio, como eu vou resolver o problema do lixo da minha cidade? Quando você faz isso, uma mágica acontece. Você ativa o pensamento crítico da pessoa. Pô, mas como é que eu vou resolver isso? Então eu vou procurar uma solução para ajudar a cidade a resolver isso. O que é que acontece? Você ativa o seu pensamento, a sua mente, tá? Mente vazia, você sabe que não leva ninguém para frente, tá? A partir do momento que você ativa a sua mente, começa a surgir um milagre, você começa a ter suas ideias, que é uma coisa importante, tá? Aí você vê um monte de gente também trabalhando com você, você aprende a colaborar e aprende a se comunicar. Essas 4 competências, chamadas de 4 Cs. E o Fórum Econômico Mundial definiu que essas são as competências chaves para o futuro do trabalho. Então, uma gig economy baseada nas competências chaves do futuro do trabalho é a gig economy que eu acredito, tá? Todas as ações sendo remuneradas, a gente tem o girassol, que é a nossa moeda, né? É uma moeda, um girassol vale R$1. Então, ao invés de likes, as pessoas trocam girassóis, trocam moedas verdadeiras. E a partir do momento que eles acumulam R$100, eles sacam esse dinheiro para a conta corrente dele e vão comprar o que eles quiserem. Eu vou passar por isso aqui, eles estão baseados nos desafios do milênio, tá? Isso aqui remete muito bem ao que a gente faz, né? O que eu quero é que todo cidadão brasileiro tenha a possibilidade de trabalhar. É como ela diz, eu plantei girassol, colhi girassol e comi girassol. Ou seja, a gente tem que, como país, fomentar a força empreendedora. Não empreendedor como apenas empresário. Eu costumo dizer o espírito empreendedor, aquela vontade de trabalhar, aquela vontade de agregar valor para a sociedade, aquela vontade de gerar um impacto na sociedade, aquela vontade de atuar, tá? Então, esse é o meu recado que eu colocaria para vocês aqui, para essa reflexão, tá certo? É um monte de conceito novo, tá? Que pode gerar uma reflexão, e eu acho que a parte boa agora é, se tiverem alguma pergunta, estou à disposição aqui para ocupar um pouco mais desse espaço com as perguntas dos senhores. Reinaldo, obrigado pela tua palestra. O tempo ele passa rápido e é curto, né? Mas eu te agradeço pela tua disponibilidade, pela tua dedicação, excelente, excepcional, sensacional palestra. E já eu volto para fazer as perguntas. Passo a palavra para o nosso protocolo. Muito bem, nós tivemos aí mais de 50 companheiros, companheiras e visitantes acompanhando esta bela apresentação. E eu não sei se todos notaram a presença do girassol ali atrás da mesa do Reinaldo Pamponê Filho. E além de ser a moeda da NUNEP, é também a flor do sol, que simboliza a felicidade e a luz. E essa palestra trouxe muita luz para uma área que, para todos nós, é uma área nova e que exige realmente o raciocínio e a abertura para um novo tempo que estamos vivendo. Eu peço, então, para todos que estão aqui na sala, para que não se esqueçam de fazer a sua atualização de dados aqui no chat. Por gentileza, coloquem aí o seu nome, a sua função no clube, o seu cargo, o e-mail e, principalmente, o celular. Eu vi que alguns participantes ainda não colocaram essas informações, elas são importantes para que se estabeleça uma relação entre você que está participando e também a diretoria do Rotary Clube de São Paulo, que se sente muito honrada com a sua presença e a sua participação. Vamos então a outro momento importante da nossa reunião, que é a sessão de perguntas, dirigidas agora ao nosso palestrante pelo nosso presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, querido Souza, por essa informação. Reinaldo, temos bastante perguntas aqui e eu queria começar com a pergunta da Carla. Carla fez várias perguntas, né, Carla? E uma delas
Agradece desde já a sua disponibilidade de estar conosco e parabeniza. E pergunta, como fomentar os valores que o Brasil pode gerar para o mundo? Eu acho que a primeira coisa é a gente ter consciência de quem somos, né? Eu acho que a gente faz muito pouca pergunta de quem somos como país, né? O que temos de força como país. Essa consciência de quem somos, né? A gente foi muito tempo. A gente é um país colonizado, tá? E a gente foi doutrinado, principalmente, por valores que não são os nossos, na maioria das vezes. E hoje em dia nós estamos sendo colocados à prova, é um pouco do que Carla está colocando aí. A gente tem que aprender a gostar, contar a nossa história. Tá? Um exemplo que eu utilizaria, a gente vai em qualquer cidade americana, seja ela pequena ou que for, o cara não tem nada, mas tem lá o orgulho que o cara tem, conta a história de uma cidade, assim, parecendo que é uma coisa mais maravilhosa. Aqui morou não sei quem, que uma vez fez alguma coisa. Nós precisamos dar valor a quem faz, principalmente, aos realizadores nesse país. Tá? Eu acho que a nossa educação, ela também é uma educação muito baseada só em articular pensamentos e cria pouca tangibilidade, né? Cria pouca realidade. E nós estamos precisando valorizar um pouco as nossas personalidades. E isso vai desde o pequeno município brasileiro até a nação. Tá? Eu acho que um primeiro exercício que eu faria é que cada cidade desse país procurasse quem são seus cidadãos, quem são as pessoas que lá foram criadas, e dar visibilidade nas escolas. Por exemplo, aqui viveu fulano de tal, que foi um médico que fez isso, que foi uma pessoa que fez aquilo, que uma vez inventou isso, inventou aquilo. Nós estamos precisando gostar um pouco mais de quem somos. Tá? Cuidar um pouco mais de nós mesmos, tá? De olhar o brasileiro parar. Eu morei muito tempo fora e eu percebo uma coisa que eu ficava irritadíssimo, tá? Que o esporte favorito do brasileiro que vai para fora é falar mal do Brasil. E as pessoas não se dão conta que isso é o maior tiro do pé que a pessoa está dando. Porque no final você é brasileiro e você vai ser julgado como brasileiro. Você fala mal de você, está falando mal de quem você é, rapaz. Entendeu? Então é uma prática, não sei se você vê, todo mundo você encontra quando você está em viagem internacional, alguma coisa, você encontra o Brasil, você vê, né? Que coisa horrorosa o Brasil, né? Ninguém consegue entender que a gente tem um metrô de primeiro mundo em São Paulo, ninguém fala sobre isso. Tá certo? Você vai ver muito melhor do que muitos metrôs do mundo. Temos centro de excelência na agricultura. Somos um dos países que tem a possibilidade de inventar a forma de energia renovável no mundo. Ou seja, eu acho que a gente está precisando se gostar um pouco mais. Tá? Parar dessa coisa de falar mal. Eu acho que a gente se acostumou a criticar o Brasil, se comparar com quem a gente não deve se comparar. Nós não somos os Estados Unidos, nós somos o Brasil. Nós somos os Estados Unidos do Brasil e precisamos entender o que é que isso significa como país. Eu acho que seria o mais importante. Obrigado. Temos a pergunta do Roberto Souza. Como conciliar a moderna economia com um velho e carcomido modelo político e econômico de Estado na maioria dos países? Essa é aí que está Se eu tivesse a resposta para essa pergunta, eu estava bem. Eu não tenho uma resposta muito clara para essa pergunta, porque eu acho que a política no mundo todo ela acaba sendo um entrave para a nossa evolução. Mas a Carla também é advogada, deve ter alguns advogados na plateia aí também. O que eu acho é que os formuladores, as pessoas que trabalham basicamente com formulação e com um trabalho de regulação das leis e esse movimento jurídico brasileiro precisava, eu acho que é um lugar de renovação, de mente, tá certo? Nós precisávamos ser um pouquinho mais empreendedores do ponto de vista de como a gente define as regras. Eu tenho como exemplo, a gente não cair muito na dinâmica, eu acredito muito nas regras bem estabelecidas, elas movimentam o sistema. Tem um estudo que foi feito que eu acho que ajuda a gente a pensar sobre isso. Eu não tenho resposta, mas posso ajudar a pensar. Eu trago uma outra reflexão a partir disso para a gente procurar entender. Foi um estudo feito a respeito de 2 países que tinham transplante de órgão. Tá? Um tinha assim, 10% da população doava órgãos e o outro 90% da população doava órgãos. Aí perguntaram quem é o país de 10% e quem é o país de 90%, para a gente entender a importância da regra. Né? Aí todo mundo falava, o de 10% é um país subdesenvolvido, na África, sei lá, ou talvez na América Latina, e o de 90% é a Escandinávia, geralmente a gente pensa nessa coisa, né, de países altamente desenvolvidos. E aí o palestrante chegou e falou, não, se ele disser que um é a Áustria e o outro é a Alemanha, culturalmente países
era a Prússia, né, antigamente. Tá? Então, são países de uma cultura muito parecida e a gente cai muito no senso comum. E aí ele falou, o de 10% é a Alemanha, o de 90% é a Áustria. Por que a Áustria, 90% das pessoas doam órgãos e na Alemanha apenas 10%? Porque na Áustria, para você ser um doador de órgãos, você não precisa se candidatar a ser um doador de órgãos, você já é automaticamente um doador de órgãos. Para você não ser, você tem que ir dizer, não sou doador de órgãos. Na Alemanha, você não nasce como doador de órgãos, você tem que ir lá e declarar-se como doador de órgãos. Isso faz com que 90% da população doe e 10% doe dentro de uma cultura muito parecida. Então, o que eu acho que tem de importante aí é a gente olhar mais a sério as políticas que estão sendo criadas, tem muita política sendo criada aqui, reforma tributária, tem uma série de pautas de reforma no Brasil nesse momento, e a pergunta que eu falo é o seguinte, ela está pensando nessa nova economia ou ela está olhando pelo retrovisor? O que eu acho é que muitas vezes a gente faz as políticas brasileiras atrasadas, olhando pelo retrovisor, porque os grupos que estão lá defendendo essas renovações, elas têm interesses estabelecidos numa política anterior. E isso acaba sendo uma política, um tiro no pé, inclusive de quem defende o status quo, porque a gente está no momento de transição, como eu falei. Então, eu acho que esses dois elementos, sair um pouco do senso comum, criar regras que permitam que as coisas aconteçam para onde tem que acontecer, e a gente está antenado para que as políticas novas surjam com visão de futuro, porque ela já nasce obsoleta, isso que é um problema, entendeu? Então, essa para mim, seriam os elementos chaves para a gente poder não perder a onda, tá certo, dessa nova economia. Ok, Reinaldo. A Carol, ela pergunta, ela gostaria de saber como podemos levar mais pessoas a esta forma de pensar e mudar o rumo. Nossa realidade hoje preocupa muito o nosso futuro. Tenho um grupo de mulheres empreendedoras em São Bernardo do Campo, hoje com mais de 2.300, e ajudo no que podemos para desenvolver seus negócios. E gostaria de conversar com você, tá? Posteriormente. Parabéns. O meu e-mail é reinaldo@itsnum.net. Deixa eu até... Eu vou botar aqui, vou botar no final da apresentação. Eu teria o maior prazer de conversar com você. Eu acredito nisso. Eu acredito em pessoas querendo resolver coisas juntas, pelejando. De novo, nós temos que pelejar, tá? Nós temos que estar juntos, construindo e definindo muito bem ações concretas, ir lá e acordar de manhã e realizar. Tá? Basicamente, não tem fórmula de sucesso diferente dessa, na minha opinião, dentro do que a gente faz. Mas será um maior prazer colaborar com você, Carol. Obrigado. O nosso querido Carlos Gueiros pergunta: por que os jovens de boa escolaridade estão votando nos esquerdistas? Pô, essas coisas eu não sei também, tá? Acho que é a opção de cada um. O que eu acho que está acontecendo é que a questão da desigualdade está aumentando muito no mundo. Eu acho que tem uma questão hoje no mundo que é uma coisa para a gente ficar atento, que é uma possível, eu vou dizer uma coisa aqui meio bombástica, mas eu acho que pode ser o elemento. A esquerda traz uma perspectiva melhor do ponto de vista de distribuição de renda, e as pessoas estão sofrendo com isso, e isso está batendo de frente na classe média. Tá? E eu acho que a gente também, está muito preso, eu acho que são discussões que têm que acontecer, mas a gente está em discussões excessivamente de polaridades políticas, de gênero e de raça. Está muito centrado, as discussões estão muito nessa. E nas casas das famílias, onde eles vivem, esses jovens, onde eles presenciam, os pais estão vendo a renda cair cada dia mais. A classe média está sofrendo cada dia mais para fechar as contas no final do mês. E eu acho que a gente precisa ficar atento a isso. Eu acho que a classe média ela está sofrendo assustadoramente o baque dessa transição no mundo do trabalho, e a renda da classe média está sofrendo bastante. Eu acho que eu poderia dizer que as opções políticas passam a ser individuais, né? Eu acho que o mundo todo, os Estados Unidos está indo para essa direção também em alguns momentos. E essa questão também de esquerda e direita, hoje em dia, eu não sei se ela é a forma adequada de a gente ler o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que aprofundar o mundo, está muito mais pragmático do que a gente acha. Eu acho que nós temos que entender um pouco eu acho que a expansão econômica, a possibilidade, porque hoje a cidadania está muito atrelada à sua capacidade de atuar na sociedade. Você atuar na sociedade depende de renda, muito objetivamente falando.
Então, não precisa falar de ideologia tanto, tem que olhar o trabalho mais importante agora que a gente tem que focar é nisso aí. Eu acho que a classe média está sofrendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, uma ameaça muito grande de perder as suas conquistas. Ok. Vamos para a última pergunta, Reinaldo. Tem várias, mas o tempo já está se esgotando e eu gostaria que você fosse breve aí nessa última resposta. O Eric pergunta: existe uma máxima que diz que quando o produto é de graça, o produto é você. Isso é claro. No Brasil, quando somos o segundo maior fornecedor de riquezas para o Facebook, por exemplo, o problema é que eles são o maior canal de mídia no Brasil e já tem dados o suficiente para controlar as escolhas dessa grande maioria. Esse controle é altamente monetizado graças a empresas que pagam o Facebook por esse direcionamento. Finalmente, a pergunta: como levar esses usuários para o NunaApp, né? Qual será a sua estratégia? Me coligando com a Carla, tá certo? Com pessoas que estão dispostas a criar esse mundo novo. Por quê? A gente não pode esquecer que nós absorvemos muito bem o que vem de fora, sem pensamento crítico, tá? E sem saber a consequência das nossas escolhas. Parece bonitinho, né? Vai chegando, vai chegando, vai chegando. Quando a gente vê, nós estamos viciados. Eu acho que a gente está com um problema seríssimo no Brasil que precisamos olhar. O Brasil parou de pensar, tá todo mundo virou usuário e consumidor sem pensar, entendeu? Isso é um cenário, então, processos como o que eu estou propondo com a Carla, eu acredito muito nisso. Grupos se encontrarem e pelejarem para criar o novo. Criar o novo dentro de um país como o nosso, só pelejando, porque a gente não tem estrutura financeira nem mente estruturada para ser inovador como a gente precisa ser nesse momento. Então, eu acredito nas reuniões dos microcosmos se juntando, tá certo? Para aumentar esse bolo. É a nossa estratégia, não tem outra. Não dá para bater de frente com o trilionário, né? A gente não é bobo. Não adianta você querer criar, achar, não, eu agora tenho uma proposta muito maravilhosa, é melhor do que a sua, vou ganhar o jogo. Não é assim, tá? O jogo não é esse. Ok, Reinaldo. Eu vou dar, as perguntas terminaram, eu vou dar um minutinho para a consideração da Carla. E a Carla que foi que indicou você para a palestra. Carla, um minutinho para comentar. Reinaldo, gostaria de agradecer sua presença. Realmente é um assunto muito novedoso e que traz aí muita reflexão, não é? Porque eu concordo com você, a gente ficou viciado em ser usuário, não é? Então, às vezes, a reflexão ela é colocada completamente de lado, né? A gente se encaixou no que eles querem que a gente se encaixe, que é, inclusive, aquele filme agora do Netflix, O Dilema das Redes, não é? Então, trazer você e fazer com que a gente trabalhe a reflexão do não usuário, de usar a mídia social, de usar o aplicativo para que seja uma rede colaborativa, eu acho que isso pode ser muito útil, inclusive para o Rotary, né? Que já é uma rede, né? Só falta um pouco, talvez, de modernidade, desse apelo um pouco mais intuitivo das redes. Mas eu queria agradecer demais a sua participação. Queria convidar você para participar das nossas reuniões. Eu acho que você tem muito a agregar, não é? Quem sabe você já tem uma veia rotariana nessa sua proposta desse mundo colaborativo das redes sociais e dos aplicativos. E queria realmente deixar esse convite para você e agradecer profundamente a sua presença hoje com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carla. Obrigado pela sua fala. Já coloquei meu telefone aí, o meu e-mail para contato. E já que você... vamos sentar, se quiser, eu, você e quem mais se interessar. Vamos fazer uma comunidade produtiva do Rotary aí dentro, para que, a partir de vocês, chamarem a geração nova, né, que vocês conectam. Chamar os jovens, os filhos, os netos,
Eu acho que é assim que a gente faz, entendeu? É pelejando, é fazendo. Não adianta a gente achar que é aquela coisa, o cachimbo entorta a boca, né? E a gente está com a boca meio torta, que o cachimbo entortou. A gente precisa tirar esse cachimbo da boca e começar a fazer diferente. Então, me coloca à disposição para a gente conversar e criar uma comunidade do Rotary lá dentro para a gente fazer isso acontecer. Reinaldo, muito obrigada. A gente vai procurar sim, não é, Marcelo? Desculpa te interromper. Reinaldo, obrigado. Mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade, da tua disposição, do excelente material, do excelente trabalho que você tem executado, esse conhecimento que você tem transmitido às pessoas, aos jovens, e parabéns, e com certeza estaremos falando mais, tá bom? Um abraço e estamos à disposição de você e o clube está aqui à disposição. Obrigado a todos, boa tarde a todos. Nos vemos já já. Tá bom. Até mais. Abraço. Passo a palavra para o nosso protocolo, para a relação dos nossos visitantes. Ok, muito obrigado, presidente Marcelo. Muito obrigado ao nosso ilustre palestrante. Se você ainda não colocou o seu nome e o seu telefone e o seu e-mail aqui no chat, ainda dá tempo para que a gente possa depois estabelecer as conexões e anunciar agora, porque a Daniele Gomes de Oliveira e a Daniele Ribeiro de Moraes já me passaram a lista daqueles que colocaram o seu nome e a sua identificação. Então, como são vários nomes, até o final, eu estou acompanhando aqui pelo WhatsApp, e se você colocar aí no chat, dá tempo ainda de acrescentar. Vamos lá, então. Agradeço a presença em nome do Rotary Clube de São Paulo, agradeço as ilustres presenças do Sérgio de Castro, da Imagem Pública do Rotary, associado honorário do Rotary Clube de São Paulo, Fábio Leite, convidado da companheira Carla Blanco, também convidada da companheira Carla Blanco, a Renata Sanzoni, a Luciana Mara Silva, a Carol Aguiar, a Débora Gandur, todas convidadas da Carla. Ao Moacir Hayashi, presidente do Campo Jabaquara e secretário do Rotary Clube Satélite São Paulo Sul. Natália, convidada do presidente Marcelo de Pascoal. Vanderlei Santos, presidente do Rotary Clube São Paulo Norte. Luiz Bortoli, Rotary Clube São Paulo Pacaembu Bom Retiro. Suzana Pamponê, convidada do palestrante Reinaldo Pamponê. Maria Laudecena, mãe do companheiro Adriano Vasconcelos, do Rotary Clube de Pelotas, Centenário. Leila Rocha Marques, visitante. Gabriel Baines, visitante. Fogaça. Daniel Domingues. Rogério, visitante. Alan Soares. Sandra Bensadon. Martim Fone. Não sei se é sobrenome, eu seria colocar o Fone, mas de qualquer forma está aqui. E Beatriz Guimarães. Na parte escrita tudo pode acontecer, né? E eu agradeço em nome do Rotary Clube de São Paulo a presença de todos, convidando para que assistam depois no YouTube ou aqui no portal do nosso clube. E eu já coloquei no chat o link para você depois acompanhar na nossa conta no YouTube. Você vê aí no chat, é só registrar, gravar e clicar, que em 2 dias você vai ter a oportunidade de acompanhar tudo de novo, se você quiser, inclusive, compartilhar para que outros amigos ou companheiros também tenham o privilégio de absorver essas importantes informações que nós tivemos hoje. Nós retornamos com o presidente Marcelo de Pascoal. Ok, Souza, obrigado. Para mais um minutinho, estaremos já encerrando a nossa reunião de hoje. Uns breves avisos. Tá? Os aniversariantes da semana. Nosso querido companheiro Tadeu Teixeira de Freitas está fazendo aniversário hoje. Companheiro Tadeu, um abraço e que Deus te abençoe. A nossa querida companheira Ana Maria Tereza Ferrigno Poli também fará aniversário no dia 22. Um abraço à querida Ana Poli. Que Deus te abençoe também. Quero convidá-los para a nossa próxima reunião na semana que vem, na quarta-feira, dia 25 de novembro. Quem será o palestrante será o nosso querido Lívio Giosa, com o tema sustentabilidade. Isto é com você. Então, não percam, estejam presentes, convide mais pessoas, amigos, outros rotarianos,
que será uma grande palestra. Teremos também, no sábado próximo, no dia 21, o projeto Rila Espro. Então, é um projeto bacana e convido a todos os nossos associados, nossos amigos, companheiros de outros clubes que possam estar presentes a esse evento. É um projeto que todos os anos realizamos e com os jovens do Espro. É um aprendizado incrível, então eu reforço e convoco aos nossos associados que estejam presentes no sábado. E no dia 26 de novembro, teremos o Fórum de Economia, 26 de novembro, às 18 horas até às 19h30, e o nosso Livro Giosa será o moderador, junto com o Mishat Abdul-Alabi. Então, convido os nossos associados, estamos convidando os nossos amigos, o distrito. Então, convidem e estejam presentes a esse grande evento que está sendo realizado pelo Rotary Club de São Paulo. Teremos também, na próxima quarta-feira, a reunião, a Assembleia Geral Ordinária, para a aprovação do Plano de Operacional 2020-2021 do Espro. Então, eu convoco aos associados que estejam presentes. A primeira chamada será ao meio-dia e a segunda chamada ao meio-dia e 15. Então, convoco os associados, precisamos fazer a Assembleia Geral para a aprovação do Plano Operacional 2020-2021 do Espro. Então, vocês estarão recebendo a convocação via e-mail. Então, estejam presentes para que possamos realizar mais esse trabalho. Sendo assim, declaro encerrada a reunião ordinária de hoje. Agradeço a todos, obrigado, parabéns, Carla, parabéns ao Reinaldo, parabéns a todos que estiveram conosco e um feliz dia para nós. Bom almoço a todos. E até mais, até a próxima. Um abraço. Valeu,